Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Bom dia, irmãos e irmãs. É com muita alegria que mais uma vez nos encontramos para ouvir a palavra de Deus. Hoje, dia 25, quarta-feira, da 21ª semana do Tempo Comum. Vamos agora ouvir o Evangelho do dia de hoje. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, escrito segundo São Mateus. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo disse Jesus: Ai de vós, mestres da lei e fariseus hipócritas! Vós sois como sepulcro caiados. Por fora parecem belos, mas por dentro estão cheios de ossos, de mortos e de toda podridão. Assim também vós, por fora pareceis justos diante dos outros, mas por dentro estáis cheios de hipocrisia e injustiça. Ai de vós, mestres da lei e fariseus, hipócritas! Vós construís sepulcros para os profetas, enfeitais os túmulos dos justos, e dizeis: se estivéssemos vivido naquele tempo, no tempo de nossos pais, não teríamos sido cúmplice da morte dos profetas. Mas com isso confessais que sois filhos daquele que o mataram os profetas. Completai, pois, a medida de vossos pais. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Amados irmãos e irmãs, acabamos de ouvir o Evangelho de São Mateus, capítulo 23, versículos de 27 a 32. Aqui Jesus fala uma palavra pesada, dizendo: a hipocrisia não é aquela ambiguidade que faz parte da nossa fragilidade existencial. Também não é a defesa da privacidade, aquele a que todos têm direito. O que Jesus critica é aquela aparência de verdade, de justiça, que se pretende impor ao outro, enganando-o, impossibilitando uma relação sincera. Jesus foi odiado por bater de frente com a hipocrisia das pessoas de toda a terra santa do seu tempo. A questão da hipocrisia, a questão de saber impor para os outros, mas não viver. Era isto que dá a entender que os mestres da lei, porque quem são os mestres da lei? Eram aqueles que entendiam e estudavam as leis. E os mestres da lei eram aqueles que impunham que o povo tinha que viver aquelas leis. Mas eles mesmos não viviam. Aqui dá para pensar aquela outra passagem, quando o povo vai ouvir Jesus e falam que Jesus ensina diferente. Jesus anuncia, prega, ensina com autoridade. O que significa isto? Que Jesus ensinava aquilo que ele vivia. A vida dele era o ensinamento. Ele ensinava aquilo, ele pregava e ensinava aquilo que vivia. E é isto que nós, cristãos, batizados e batizadas, devemos viver. Os ensinamentos de nosso Senhor Jesus Cristo. Porém, o risco que nós corremos de viver a hipocrisia também é muito grande, principalmente na realidade social que nós vivemos hoje. Das pessoas saberem, das pessoas falarem, mas não viverem. Eu sempre lembro que no Brasil diz ser um país cristão. Hoje já temos outras denominações religiosas, mas a grande maioria é cristão. Cristão aqui não fala somente da Igreja Católica. Cristãos, aquele que professa a fé em Cristo Jesus.
Se todos, de fato, vivessem o cristianismo, o Brasil estaria diferente. Mesmo na classe política, se você for fazer uma pesquisa, há muitos que estão no poder, diz acreditar em Cristo, acreditar em Deus, mas as atitudes, o jeito que realiza e faz acontecer a política na nossa sociedade, não é atitude de cristão. Mas a gente fala neste mundo, mas em qualquer outro momento. Pode ocorrer até mesmo na igreja, de pessoas estarem envolvidas no pastoral, no movimento, mas não praticar, não viver com claridade, docilidade os ensinamentos de Jesus. Daí entra a questão da hipocrisia. Da hipocrisia. Fala, sabe, fala, ensina, mas não vive. Então peçamos a intercessão de Nossa Senhora, de São José, que nós, de fato, saibamos, possamos meditar e viver a palavra de Jesus na nossa vida. Que assim seja. Que o Senhor nos abençoe e nos proteja. Ele que é Pai, Filho, Espírito Santo. Amém. Louvado seja Jesus Cristo, para sempre seja louvado.